Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gabriel, tá? E eu quero conversar com vocês sobre o assunto que estourou essa semana aí e que, infelizmente, talvez não esteja recebendo a atenção que deveria, mas por causa de várias questões que a gente pode até tratar mais pra frente, né? Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos que você acha que pode se interessar ou com qualquer pessoa que você acha que esse assunto possa ser de alguma forma relevante e útil, tá bom? Enfim, a gente vai falar hoje sobre tudo aquilo que tem acontecido na Angola, tá? Esse assunto, digamos assim, estourou essa semana. Talvez você tenha sido impactado nas suas redes sociais, no Twitter, enfim, alguma matéria de jornal, né? Que seja da televisão ou até mesmo em site, né? Que tem comentado sobre o assunto. Infelizmente, esse assunto não tem, digamos assim, tido a relevância talvez necessária, talvez estivesse acontecendo em outro polo do mundo, ou talvez até em outro momento. A gente está tendo um momento muito tenso do mundo em que você tem várias guerras extremamente estratégicas acontecendo, né? Então você tem Israel e Irã, você tem Rússia e Ucrânia, né? Você tem toda a questão dos Estados Unidos agora aqui com o Brasil e todas as questões de taxação que tem acontecido, né, dos Estados Unidos com a União Europeia e com outros países, inclusive o Brasil, e, enfim, aqui a gente teve toda a polêmica envolvendo o STF, envolvendo outras coisas também, né? Mas esse assunto acabou ficando um pouquinho de lado e ele é extremamente importante da gente conversar, né? Até porque, digamos assim, eles têm eles têm muito a ver conosco, né? Até porque a gente está falando, eh, de certa forma, de um país que tem muita conexão com o Brasil, fala a mesma língua. O povo angolano é um povo, né, que muitas das vezes participam bastante da vida do brasileiro. Você tem YouTubers angolanos que fazem sucesso aqui, você tem vários YouTubers, enfim, influenciadores, atores, atrizes, músicos brasileiros que fazem sucesso lá. Então, a Angola é um país que tem muita conexão com o Brasil, né? Fomos colonizados pelo mesmo país, por Portugal, então a gente tem muita coisa em comum. Então acho relevante tratar sobre esse tema e acabou que é um tema de interesse pessoal meu também e eu decidi trazer aqui para vocês, tá? Então, para a gente começar é, a conversar, eu quero colocar aqui algo bem interessante. Não vou começar por aqui, não. Vou começar por aqui. Cadê? Vamos lá. Beleza. Só para você se situar, tá? A gente está falando desse país aqui, né? Angola, beleza, tá? E é interessante porque essa região toda, ela era. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom, isso. Essa região toda aqui, ela era basicamente de Bantus, né? Que é um grupo etnolinguístico, né, que tem vários, que é um conjunto de vários povos africanos, tá? E eles chegaram a dominar até 70% do território africano, tá bom? Mas basicamente a gente vai falar especificamente sobre The Kingdom of Congo, né, o Reino do Congo. E o Reino do Congo, ele tinha algumas subdivisões, né? E entre essas subdivisões, a gente tinha aqui o Reino de Angola, né? E daí, inclusive, veio o nome Angola, né? O Reino de Angola, né? é, Era um reino é, que era um reino relevante. Na verdade, ele era um sub-reino, né? Do Reino do Congo, tá bom? Inclusive, pagavam impostos para o Reino do Congo e tudo mais, né? Até que no século XVII os portugueses chegam aqui, né? Chegam aqui não, né? Chegam lá na Angola, né? E no reino de Angola, e ao chegarem lá, tem algo interessante que acontece, porque se você for ver, normalmente as colonizações elas costumam ser violentas. Aqui no Brasil não foi diferente, né? E outras colonizações pelo mundo, mas na Angola teve uma peculiaridade, porque o reino de Angola não recebeu os portugueses com violência. Pelo contrário, eles ficaram muito próximos, eles fizeram parcerias. Você vai ter bastante cooperação, né, entre o Império Português e o Reino de Angola, né? Inclusive, você vai ter alguns dos seus líderes, né, se convertendo
ao cristianismo, né? Então, isso é bem interessante. Inclusive, Afonso I, né? Que tem algo bem interessante sobre Afonso I, que nesse esquema de parceria entre Portugal e Angola, uma das coisas que ficou muito marcado foi justamente o tráfico escravo, né? Porque o tráfico de escravos escravidão sempre aconteceu na história da humanidade, na África não foi diferente, né? Então você tinha escravidão, mas o escravo ele era diferente, né? O escravo ele tinha, digamos assim, ele tinha ainda algum tipo de dignidade, ele poderia voltar a conquistar a sua liberdade. Você tinha algumas coisas que, digamos assim, faziam com que o escravo não fosse uma coisa tão ruim quanto se tornou, né? Mais para frente com o tráfico de escravos, né, que aconteceu. Então, quando Portugal começa a comprar escravos do reino de Angola, né, a partir de um momento isso começa a tomar uma proporção muito grande, onde Afonso I, né, ele começa a perceber que ele estava perdendo boa parte, né, dos homens jovens do seu reino para o tráfico de escravos, o que estava atrapalhando, obviamente, o seu reino, porque ele estava perdendo toda a sua força de homens jovens, né? Então, em algum momento, ele começa a ter conflitos com Portugal, né? Porque o tráfico de escravos estava tão intenso, que estava saindo totalmente do controle ali, tá? E tudo isso estava acontecendo, como a gente tratou aqui, nessa região. Uma coisa bem interessante da gente perceber, a gente vai ver aqui, Diogo Cão foi o navegador português que chegou aqui não, né? Que chegou lá na Angola, né? E ele deixou uma inscrição, né? Digamos assim, uma marcação para comprovar, né? E aqui tá a imagem dessa inscrição, né? E, enfim, Portugal acabou, né? Colonizando nesse sistema de cooperação, né? Com com o reino de Angola, né? E a coisa se estendeu bastante, tá? A coisa se estendeu bastante. No início você tinha um sistema de cooperação, depois a coisa foi se tornando cada vez mais, digamos assim, é, autoritária, né, por assim dizer. Você teve de fato, principalmente após a briga ali, né, o conflito por causa do tráfico de escravos, né? Você teve uma perca da parceria, né? E Portugal acabou se colonizando o território, né? O reino de Angola, né? E assim ficou até, acredite se quiser, 1975, exatamente. Até pouquíssimo tempo atrás, até menos de 50 anos atrás, né? Angola ainda fazia parte do de Portugal, né? E tudo mudou em 1975, quando a gente teve a independência, né, de, de Angola, tá? E aí entra essa figura que é uma figura extremamente relevante, tá? A gente está falando aqui de José Eduardo dos Santos, tá bom? Que foi um dos primeiros presidentes, né? Foi o segundo presidente da Angola, né? E esse cara foi extremamente relevante, porque eu não quero entrar muito em questão de se era bom ou ruim, mas o fato é que esse cara tinha aura, né? Ele tinha o que a galera tá chamando aí de aura, né? Ele fazia parte do Movimento Popular de Libertação Angolana, que foi um partido que recebeu apoio da União Soviética, tá? Porque, óbvio, né? A gente estava em 1975, a gente estava em um período de Guerra Fria, né? E você tinha ali uma briga entre a União Soviética e os Estados Unidos, e a Guerra Fria justamente foi esse processo onde os Estados Unidos e a União Soviética não brigaram diretamente, né? Mas eles iam em territórios menores e cada um defendia, digamos assim, separava o território em partes. Então, os Estados Unidos defendia o partido ou grupo tal desse país, a União Soviética defendia o partido ou grupo tal desse mesmo país, e esses dois grupos ou dois partidos ficavam em conflito, né, até que um vencesse. Quando um vencesse, automaticamente ou os Estados Unidos ou a União Soviética venceriam também por tabela, né, e o outro perderia por tabela. E assim não foi diferente na África, tá? Então, após a independência, da Angola, você ficou na dúvida ali de quem governaria o país, né? E basicamente você teve
o Movimento Popular de Libertação da Angola como sendo um dos partidos que era justamente patrocinado pela União Soviética, tá? E eles conseguem, e essa guerra civil, ela dura, interessante, essa guerra civil, ela dura até 2002, tá? De 75, que é quando tem a independência, até 79, a coisa fica ali, digamos assim, como posso dizer? Ela fica sendo dividida, né? Como se os dois governassem ali, tá? Mas em 79, né, o MPLA, Movimento Popular de Libertação Angolana, eles têm um êxito ali, conseguem assumir o poder, né, de forma, digamos assim, é, 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 conseguem assumir o poder sozinhos, eles vão governar sozinhos, mas a Guerra Civil ela se estende até 2002. Então, até um pouco mais de 20 anos atrás, ainda rolava essa guerra, tá? E quando o Movimento Popular de Libertação Angolana consegue assumir, né, o governo, esse cara se torna o presidente, José Eduardo dos Santos, tá? Ele era um engenheiro petroquímico que foi formado, né, e foi estudar na União Soviética, se formou em engenharia petroquímica, né, e ele se levantou, era um militar também, e ele se levantou como sendo uma pessoa é, é, que seria capaz de governar, era um cara formado, era um cara militar, né, era um cara que foi considerado capaz de governar a Angola, e assim ele continuou por mais de 20 anos, a gente está falando aí de 11, 17, 27, a gente está falando de 28 anos no poder, se eu fiz a conta certa aqui, né? E ele teve várias coisas importantes que ele fez para Angola, mas também teve várias coisas controversas, né? Era chamado por alguns de ditador, né? Então, como eu falei, não quero entrar aqui na questão de bom ou ruim, mas o fato é que esse cara tinha bastante aura, né? Você olha para ele e fala, cara, esse cara é presença. Mas é, esse cara foi bastante relevante, né, para a história de Angola. E ele ficou no poder até 2017, tá? Então, durante bastante tempo, tá? Até que em 2017 assumiu esse cara aqui, João Manuel Gonçalves Lourenço, que é o atual presidente, né? E esse cara aqui é o presidente que agora está sendo alvo dos protestos da população angolana, tá? Então, feita essa introdução, agora a gente vai entrar um pouquinho no que de fato está acontecendo, tá? Então vamos lá. Só algumas informações aqui sobre Angola que vai ajudar a gente a entender tudo que está acontecendo, né? Cara, a Angola, e isso é muito triste de tudo que está acontecendo, porque a Angola, ela está entre os 10 principais PIBs da África, tá? Então vai ter aqui, ó, com uma participação de 2,92%, Angola ocupa a nona posição do ranking à frente da Tanzânia, tá? E é muito interessante porque se a gente continuar vendo aqui, a gente vai perceber que a Angola estava em pleno crescimento, tá? A gente vai ler aqui, ó. O crescimento recuperou fortemente para 4,4% em 2024, contra 1,1% em 2023. A recuperação foi liderada pelos setores do petróleo e das minas, dos serviços e da agricultura. O excedente da balança corrente recuperou para o valor estimado de 6,7% contra 4 do PIB contra 4,6% do PIB em 2023. Então, a Angola está em crescimento, né? De 2023 para 2024, a Angola teve um salto no seu PIB, né? E a gente vai ver que a Angola tem um potencial econômico significativo, o país é rico em recursos naturais e tem uma grande área arável não cultivada. Então, isso é muito louco, porque a Angola, ela está em pleno crescimento econômico e esse pleno crescimento econômico, né, se dá, digamos assim, significativamente nos seus principais recursos, que é o petróleo, que são os seus recursos naturais, tá? Mas infelizmente isso
ficou muito concentrado, né? Eu procurei, não consegui achar a quantidade, né, digamos assim, de empregos que são gerados, né, por causa do petróleo, por exemplo, né? Mas a verdade é que tudo isso ficou, esse crescimento do PIB, esse crescimento da Angola, acabou ficando muito concentrado, né? E isso não se refletiu, digamos assim, na população, né? Que ficou extremamente, deixa eu fechar aqui, ficou extremamente insatisfeita, né, com as atuais, medidas que foram tomadas pelo governo, tá? E aí a gente vai entender um pouco do que está acontecendo. Hum, vamos lá, cadê? Deixa eu pegar aqui. Angola, balanço provisório, aqui a gente está falando dos protestos, né, que, enfim, foram extremamente violentos. Dados provisórios indicam um total de 29 mortos e 200 feridos após 3 dias de atos de vandalização e de ruaça que se registraram nas províncias de Luanda, com maior incidência em Nkolo e Bangu, Malange e Huambo. Apesar do clima de medo ainda reinar no seio de muitos cidadãos, a vida, sobretudo em Luanda, tende a voltar ao normal com abertura, embora tímida, de alguns estabelecimentos comerciais, transportes públicos e outros serviços. Manuel informou ainda o registro de 22 mortos, um dos quais efetivos da Polícia Nacional, 197 feridos e 1.214 detidos suspeitos de pilhagem. Olha que loucura. E se a gente for ver a causa disso aqui, né, a gente vai ver: The protests erupted on Monday in response to the government decision early this month to raise the price of diesel by 30%, ou seja, o preço do diesel aumentou 30%, tá? E isso fez aqui, né, com que o táxi, que é o método de transporte mais importante da Angola, aumentasse consideravelmente, tá? Ficando inviável o transporte das pessoas pela cidade, pelo país e tudo mais, né? Então, para situar você, a causa desse protesto que está acontecendo, protestos que têm sido, enfim, bastante violentos, com repressão policial, enfim, muita gente morta, muita gente ferida, muita gente detida, né? Isso tudo está acontecendo basicamente porque o governo aumentou em 30% o preço do diesel, e isso afetou diretamente a vida das pessoas da Angola, porque basicamente você impossibilitou, dificultou muito, né, o transporte das pessoas, já que o táxi era uma das principais, um dos principais métodos de transporte, tá, da Angola. Então, isso é algo bastante relevante, tá? Bastante relevante. Então, deixa eu pegar aqui. Então, a gente, infelizmente, tem visto como isso tudo tem tomado uma proporção bastante grave, uma proporção bastante séria, né? Como eu falei, muita gente morta, muita gente ferida, muita gente presa. A gente ainda não sabe aonde isso vai terminar, né? Já tem alguns indícios que talvez isso esteja no final, mas a gente não sabe se o governo vai recuar no aumento ou não, né? Mas a verdade é que isso é uma pena, como eu falei, por alguns motivos, porque a Angola estava em crescimento, né? A Angola tinha uma tinha um crescimento do seu PIB, tinha tudo para avançar, é um país com muito potencial econômico, né? Mas infelizmente isso é algo que fica, digamos assim, segmentado em uma área e em um grupo específico, né? Tem até aqui esse parágrafo aqui que diz: no entanto, seu potencial de crescimento tem sido limitado pela falta de diversificação econômica, em resultado de dependência do setor petrolífero. Consequentemente, a volatilidade econômica conduziu a episódios recorrentes de instabilidade macroeconômica que prejudicaram o crescimento e contribuíram para níveis elevados de pobreza e desigualdade, né? Então, como a gente falou aqui, isso tudo ficou extremamente
ficou extremamente insustentável para a população, né? Eu não estou achando aqui agora, mas eu vi um dado que a taxa de desemprego entre homens jovens de 15 a 24 anos era gigante, né? Então você tem basicamente o setor produtivo do país, né? E tanto que são homens jovens desempregados, né? Ou seja, você tem homens jovens para constituir família, para, digamos assim, substituírem o ciclo natural de suas casas e assumirem maiores responsabilidades financeiras, e essa galera está desempregada, esse pessoal não está conseguindo emprego, né? E aí você soma isso a aumento do diesel, né? Ou seja, embora a Angola, e é uma situação controversa, porque embora o PIB esteja crescendo, embora você aparentemente pareça estar numa crescente, né? Na realidade, isso não tem se demonstrado para o povo angolano, tá? Os dados ainda não chegou no povo, pudesse ser que iria chegar, ou talvez não chegasse, a depender muito de políticas públicas, mas a verdade é que a população angolana está extremamente satisfeita com as condições que eles estão vivendo e isso, digamos assim, teve o seu estopim, né, justamente com o aumento de 30% que o governo eh, eh, estabeleceu sobre o diesel, tá? Então, assim, essas são as informações que a gente tem até o momento, tá? E isso é muito interessante, assim, né, para a gente ir para o final, porque eu tenho a percepção de que a gente né, tá vendo, porque quando a gente fala de Europa, quando a gente fala de Ásia, a gente está falando de impérios milenares, a gente está falando de países, né, que claro, os países são modernos, né, mas a sua população, né, elas são extremamente antigas e milenares, né? Diferente da América, por exemplo, né? A África também é um povo milenar, mas, enfim, devido a todo o processo de colonização, é um povo que mudou bastante as suas estruturas, né? Aqui na América nem se fala. Então, acho que a Angola, ela tem um pouco da questão que o Brasil fala, que é, cara, a Angola não tem um pouco mais de 20 anos que saiu de uma guerra civil, tem 50 anos ou até menos que se tornou um país independente. Então, assim, a gente está vendo o início da construção de um país, né? O início da construção de um país. É óbvio que a Angola vem, como a gente já conversou aqui, né, dos Bantus, do reino do Congo, né, do reino de Angola. Então tem uma história milenar, por trás, assim como falei, os impérios europeus, os impérios asiáticos, mas o país Angola é um país muito novo e que está se construindo ainda, assim como o Brasil, que é um país que tem 500 anos, se for comparar, que um país que começou, né, a se formar há 500 anos atrás, né, e que se você for reparar e comparar com outros povos, né, cara, ainda tem, ainda é uma criança, sabe? Então, talvez, se a gente tivesse uma máquina do tempo para pular para, sei lá, 500 anos para frente, né, a gente conseguiria ver uma realidade diferente do nosso país e dos países da África, por exemplo, né, ou dos países daqui sul-americanos, né, depois de já terem passado e enfrentado por esses processos, né, essa formação, depois de terem se constituído, depois, né, de terem o mesmo tempo, por exemplo, dos impérios europeus e asiáticos, enfim, vai saber o que a gente pode se tornar, o que esses países podem se tornar. Então, eu acho que a gente está passando, a gente está vendo um pedacinho do processo histórico e a gente vai ver lá na frente o que essas coisas vão causar, né? Então, enfim, cabe a nós agora torcer pelo melhor, né, para que a situação se resolva, para que as pessoas parem de morrer na Angola, para que as questões se resolvam melhor para o povo angolano, né? E, enfim, gente, eu acho que é isso, tá? Muito obrigado aí pela a sua atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um tema bastante relevante para nós brasileiros, por tudo que eu falei, né? Por toda a conexão que a gente tem com os angolanos. E, enfim, se você gostou, se inscreva aqui no canal, tá? Deixe o seu like,
comenta aqui, tá? É apenas o primeiro vídeo desse canal, tá? Comenta o que você achou, se inscreva, curta, compartilha com seus amigos, tá bom? Esse é o início de um novo projeto, tá? Então a gente vai falar aqui basicamente sobre história e todas as suas questões que se relacionam com ela, geografia, geopolítica, enfim, coisas relacionadas a relações internacionais, arqueologias, vai ter muita coisa interessante aqui. É, Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de tema, fique ligado aqui no canal, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Valeu, um abraço.